O dano que Bolsonaro gerou no Brasil é irreversível. O que é que me faz entender que o bolsonarismo ele precisa ser combatido como o nazismo foi combatido na Alemanha? Porque ele despertou nas pessoas o que tinha de pior. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! A insensibilidade, a falta de empatia, que não é sentir a dor do outro, a empatia, é você se colocar no lugar do outro. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. E um presidente que não tinha nenhuma sensibilidade, aí eu te pergunto, meu irmão, independente de você ser de qualquer lado, onde é que cabia, em um momento daquele, alguém sem nenhuma responsabilidade fingir que alguém estava faltando ar? Alguém fazer graça com a orientação sexual de alguém fingindo que está com Covid. Estou com Covid. Bolsonaro ele tinha um comportamento de alguém cruel. Cara, quem fala de eu não sou governo, tá? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço. Mas um bom professor de história, ele vai saber que o fato de conhecermos a história nos impede de cometer os mesmos erros. E o que é que a gente percebe nisso? Que o comportamento de Bolsonaro, logicamente, dadas as devidas proporções, se eu for falar aqui de Mussolini, eu estou falando de um poliglota, eu estou falando de alguém erudito, se eu for falar de Adolfo Hitler, eu estou falando de uma pessoa psicopata. E Mussolini do mesmo jeito. Bolsonaro, ele tinha os três jeitos, só que Bolsonaro tinha uma coisa, ele tinha uma desorganização mental muito grande. E tanto é que isso, veja só, vamos lá. Quando ele trouxe esse desarranjo mental dele para dentro do governo, o Brasil se tornou um país desarranjado. Aonde Bolsonaro começou a destruir, através do seu comportamento, todas as relações pessoais, afetivas e religiosas do Brasil. O dano que Bolsonaro gerou no Brasil é irreversível. Cada vez que o Julian Lemos ele dá sua entrevista, que ele fala sobre seu vínculo, ex-vínculo, né, com o bolsonarismo, ele surpreende com suas falas. Eu gostaria que você acompanhasse um corte de vídeo aqui comigo, nós vamos reagir juntos, depois eu vou tecer a minha opinião. Mas já deixa o seu like no vídeo, se aparecer a função hypar quando você estiver pelo celular, deixa o primeiro hype, é gratuito, você ajuda o canal e esse vídeo vai alcançar mais pessoas. Descontrole. É um descontrole. Eu tenho pessoas na minha família que têm raiva de mim, próxima, porque porque eu não sou bolsonarista. Você entende isso? Eu tenho amigos de 40 anos que deixaram de ser, me adoravam, eram pessoas amigas minhas, eu botei para trabalhar comigo, os caras ficaram com raiva de mim. Não é razoável isso que está acontecendo no Brasil. Isso não é movimento político. Isso é uma hipnose coletiva, ruptura em todas as escalas do país. Bolsonaro, quando eu digo Bolsonaro, o bolsonarismo entrou nas igrejas para desmoralizar muitas instituições. Perderam a moral, irmão. Eu até ia te perguntar sobre isso. Esse elo de ligação com o movimento neopentecostal, ele vem do Silas Malafaia ou ele acontece antes do Silas Malafaia entrar no governo? Silas Malafaia, ele é um cara muito inteligente. Ele sim, um narcisista. Mas ele é narcisista de verdade. Bolsonaro não. Bolsonaro não tem a metade da inteligência de Malafaia. Ora, metade, não tem 30%. Mas ele é o responsável por essa conexão? Não. Tem um pastor mais simples que tem de uma comunidade e Silas Malafaia não é muito bem quisto no meio não, sabe? É porque de repente de uma hora pra outra... Você quer que eu lhe dê uma informação? Eu vi várias pessoas rezando na rua pelo Bolsonaro. Eu não via isso na época da campanha. Eu não via isso quando o Bolsonaro tomou uma facada. Na intensidade não. Depois no governo você vê as pessoas joelhadas no chão rezando, cara. Botando o celular na cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês viram aquela caminhada que Nicolas fez. A gente nunca viu um movimento daquele a favor de algo nobre. Aquilo ali, o Nicolas, ele se movimenta muito bem, tá? Ele hoje é a liderança da direita, ele bate qualquer um ali da família Bolsonaro hoje. Se Eduardo bater nele, vai perder. Carlos, qualquer um que bater contra Nicolas, porque ele se tornou autônomo. Tem um menino também lá no Ceará, André Fernandes, que também ficou autônomo. Ele já tem a própria luz dele. Tem minhas dúvidas. Não, já é autônomo. Só que não bate de frente, que não são otários. Estão esperando. O Kim Paim recente agora desceu além no Nicolas. Quem é Kim Paim? Qual a profissão dele? Ganha de vive de quê? Tô aqui querendo, entendeu? Não é meu estilo de gente, não tem nem, eu tô dizendo assim, eu tô falando de quem tem poder, irmão, quem tem mandato.
Olha, existe um buraco, se eu posso chamar isso de buraco, aqui está o poder. O resto é beira, como a gente diz no Nordeste. Então, sei quem que está moendo lá nos Estados Unidos, isso é tudo besteira. O cara que tem um mandato, meu irmão, é que tem a... Então, Alan dos Santos, Kim Paim, esses caras não têm influência para movimentar essa massa bolsonarista. Nenhuma. Eles perturbam. Olha, por exemplo, o que um cara desse diz pra mim não vale de nada, vai ser dentro do negócio dele. Agora, o que Nicolas fala, não. E olha que eu não bato com o Nicolas, não, viu? Não tenho raiva. Só vi ele uma vez no gabinete de Jair, era muito novinho, mas é um menino que... ele é habilidoso, rapaz. Ele é habilidoso. Agora, ele já sabe que não pode romper com o Bolsonaro agora, mas ele já não é mais bolsonarista, não. Ele é ele. Ele é ele. Entendeu? E a família Bolsonaro já percebeu. Nicolas não é senador hoje porque ele não tem idade. Na hora que ele tiver idade, ele é senador hoje por mim, a não ser que ele caia. Senador ou... Senador. Vem para presidente, porque quando ele tiver idade... Não, ei, irmão. O presidente da República não basta você... A cada dia que se passa não basta você ter popularidade, não. É um sistema, é uma engenharia muito mais complexa do que você imagina. Tem que ter fechamento. Tem interesses aqui que jamais vão ser contrariados. Deixa eu te falar o que é. As pessoas não sabem o que é isso não, tá? Mas por trás dessa engenharia existe um grupo que não tem lado. Eles nunca perdem. Há conglomerados financeiros, big farmas, eles não têm lado. O lado é o deles. Tanto faz ser Lula como Bolsonaro, não interessa. A nata do agronegócio tá nem aí para Bolsonaro e Lula, viu? Dando lá os benefícios dele. Não existe. Parem de ser burros. Não existe dois lados. Não tem. Existe um lado. E esse lado não perde. Ele é o cara que cria a doença. Ele é o cara que é dono da farmácia. Ele é o cara que é dono da clínica, do hospital, do cemitério, do caixão, irmão. Mas tu acha que essa nata perde nada. Tu acha que essa nata do agronegócio tem tanto poder assim no país? Os caras é responsável por 6% do PIB. Não, quem tem poder é banqueiro, pô. A prestação de serviço, o setor financeiro, quem manda é os banqueiros, pô. Tem muito mais poder que o agronegócio aqui. Irmão, deixa eu te falar. O agro é tudo, o agro é quem movimenta o Brasil, será? 6% do PIB só. Sim, e 80% dos benefícios vem de onde? Quem é que financia isso? É o Estado brasileiro, pô. Não é não? Quem financia o agronegócio é o Estado brasileiro. E o grosso é vendido para fora. Se o que dá não estou dizendo que tem que dar, não. Tem que beneficiar, porque não existe isso. Olha, tudo é Estado. A China, meu irmão, nada se movimenta sem o Estado ali, não, pô. O Estado, entendeu? Vai a BID é para ficar o Estado. Não sei o que, é o Estado. Entendeu? É um capitalismo a China com controle estatal. Mas não tem como não se mover se não for... O cara dizer que a China é comunista no modelo clássico é burro, cara. Não tem como. É comunista. Filé aqui. Bom tá aqui. Aqui é que tá bom. Só não vou morar na China porque não pode tomar ayahuasca. Entendeu? Mas, velho, o que eu tô querendo te falar, cara, que não pode. Agora pode encher o rabo lá de álcool e fumar. Caralho, pode fumar e beber até morrer. Topei com vários chinês bêbados no elevador. Pra caralho. Entendeu? Mas o que é que acontece? A questão da substância não é o que ela faz, é quem a controla. Nunca esqueça dessa frase, viu? Por exemplo, a cannabis hoje é um dos negócios mais promissores do mundo, do planeta. Primeiro, sua fibra é melhor do que o algodão para roupa. Tudo que você possa imaginar, a cannabis é bom, cara. Tudo. Para chá, para remédio, para calmante, para quem tem autismo, insônia, depressão, tudo. E deixa eu dizer uma coisa a você, vai começar a soltar agora, eu cantei essa pedra, por quê? Porque as Big Pharma viram que não tem como segurar mais e o negócio é mais lucrativo do que o álcool. É isso. Então, mas por que a Big Pharma não abraça a causa? Porque sabe por que não? Sabe por que não? Sabe por que não? Os caras querem dinheiro, não, mas sabe por que não? Vou fazer essa porra, você pode dar pequenas doses eternamente. Beleza, sabe por que não? Sabe por que não? Quanto é uma caixa de quanto é um Revance? 800, 1000.
R$200 de cannabis, irmão. Tu compra. Você tá entendendo? E você pode plantar na sua casa, bicho. Não, mas se legalizar... Você pode comprar alface, mas você não pode plantar alface na sua casa? Não, mas isso aí é questão de marketing. Você pode, de repente... Bicho, pode ter Qual tudo. porcentagem da população usa Vevans? Nem 0,001. E remédio pra dormir? Tá, mas também não é grande parte da população, não. Ah, não é não. Juliano, Irmão, você Rapaz, fala disso do que não tem grana pra comprar Rivotril, não, velho. Sim, irmão, mas deixa eu lhe falar. Ele não tem grana pra comprar Agora tu faz um remédio barato aí que é bom pra saúde, a população inteira consome, pô. O Estado vai comprar isso e vai pagar. Irmão, deixa eu te falar. O pobre não pode, mas quem mais toma e compra de muito é o rico. Isso é fato. Entendeu? Eu queria que você tivesse razão e eu queria não ter razão, mas eu quero te falar que as Big Pharmas, elas estão começando a se organizar para tomar conta desse mercado. Nos Estados Unidos já é. Agora, sabe onde é que os Estados Unidos perderam o controle? Não foi na cannabis, foi no opioide. O povo lá no meio da rua tá pior do que tudo no mundo. Tá tudo fodido. Entendeu? Não existe isso. Então, assim, são coisas muito profundas pra gente conversar e tratar sem o viés hoje que a gente tem aqui. Que o que a gente tem hoje aqui não é ideologia, não é sentimento por preferência de lado. Não sabe nem por que tá. O cara vai por aquele negócio de Nicolas que eu falei. Não se tem nenhum movimento daquele ali por algo realmente real, pô. Realmente contra a violência, para uma reestruturação hoje, por exemplo, da segurança pública no Brasil, que precisa urgente, cara. Você viu ali, ó. Eu tive um olhar muito mais além. Aquela menina que matou a mãe com 4 filhos agora, recentemente, aquela policial, aquela menina com 21 anos. Ali tem uma galera arrebentando com ela e do outro lado dando razão à família que realmente aquilo foi um absurdo, aquilo foi uma tragédia. Ali a falha do Estado é tremenda, meu irmão. A menina não tinha a menor condição. Está provado que ela não tinha a menor condição de estar na rua. Eles geraram um problema, foi ou não foi? Ia passando com um carro, bateu com o retrovisor. Eles geraram o problema e mataram a mulher. Imagine se fosse uma coisa mais real. Isso é um problema hoje estrutural. Eu não tenho medo não, mas eu não confio numa ação truculenta. E olha que eu fui o cara que mais investiu na segurança pública da história do Brasil, feito por um deputado federal com as suas emendas individuais impositivas. Fui eu. 52 milhões de reais. E eu fui um dos caras mais... Você mandou pra Paraíba? Foi. E eu fui um dos caras mais perseguidos pela força policial no meu estado. Mandava arrancar os adesivos do meu carro. Só porque eu não era bolsonarista. Tá pra tu? Lá tem 480 viaturas, eu mandei comprar 500 fuzis. Quando tu pulou fora do bolsonarismo? Dentro do governo você já pulou fora? Já na transição comecei a ser perseguido por Carlos. Na transição? Na transição, pô. Não tinha nem assumido o governo. Aí depois eu não tinha mais vida dentro do governo e depois eles passaram a me atacar. Gratuitamente, porque assim, deixa eu te falar, não tem motivo. Eles atacam, pô. Por exemplo, agora, você quer que eu lhe mostre 2 vítimas que não tem nada a ver? Existe uma menina, eu acho que é Ana Campagnolo, né? Pô, ela tá sendo atacada, destruída por todo mundo, cara. Porque aquela menina simplesmente questionou a ilegitimidade de Carlos Bolsonaro ser senador por Santa Catarina. Não faz sentido, irmão. Você sabe o que é ser um senador? É representar igualitariamente. Cada estado tem 3 senadores para representar na República a força do seu estado, os interesses. Você tem que conhecer, você tem que respirar o seu estado. E nós não estamos falando aqui de candidatos comuns, não. Eu divido do pensamento político, do viés ideológico de Espiridião Amin. Eu conheço ele, mas a gente está falando de político AA, viu? A gente está falando de um cara que o debate de Amin é um negócio de nível altíssimo, Mário Covas, um negócio desse. Aí Carlos Bolsonaro vai para lá porque ele escolheu morar no Brasil que deu certo, sem nenhum trabalho relevante no Rio de Janeiro. Por que não saiu pelo Rio de Janeiro, cara? Aí o cara vai para lá, gera um caos. Aí você tem aquela menina que fez um bom trabalho, nunca tive um problema com ela, Carol Detone, nunca tive, mas foi deputada comigo. É direito dela, cara. Ela teve que sair do partido por quê? Porque o Jair Bolsonaro não controla. Sabe aquele menino ruim que é dono da bola, que tá jogando esse... Vamos contar o jogo e fala, não, a bola é minha. Vai-se embora, fica todo mundo com raiva dele. É aquilo ali. Quem é o Valdemar da Costa Neto dentro do bolsonarismo? Valdemar da Costa Neto, ele é um dono da banca. Ele é o bicheiro. Ele é o cara que joga muito, cara. Ele é o dono do partido. É o cara hoje... Porque assim, Valdemar da Costa Neto não tem nada a ver com o bolsonarismo. Ele faz parte do núcleo dos caciques de partido. Mas ele é o dono do Bolsonaro. Não, ele é o dono do dinheiro hoje do partido. É ele que mandando. Mas ele, por exemplo, hoje Bolsonaro está vendido na mão dele. Ele está vendido na mão do Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro na mão dele. E quem do sistema que manda no Valdemar? Ninguém.
Ninguém mandou de Valdemar. Valdemar faz parte de um tentáculo desse sistema. Entendeu? Ali é o seguinte, Valdemar... Não tem ninguém do banco que manda. Não, na realidade todo mundo... Do STF, aqui... ali são sócios, então. Deixa eu te falar. Ali é feito uma roda de todo mundo de mão dada, sabe? Dançando, todo mundo. Aquilo é feito um carrossel que os cavalinhos ficam pulando. Todo mundo nasceu ali. Ele não tem... Entendeu? Valdemar da Coxa Neto, quando engrossou o pescoço, levou logo uma multa de 20 milhões do Supremo, depois recuou, depois volta pra cá de novo. Ali é o seguinte, ninguém é cavalo do cão. Ninguém. Tá todo mundo feito corda de caranguejo, um segurando na mão do outro, de alguma forma, porque tudo ali tá conectado. É isso. Não existe ninguém. A cadeia de poder não tá ali, não. Não, aonde? Os presidentes de partido. Não, partido é ferramenta. É uma chave dentro dessa caixa de ferramenta. Quando a gente chega lá nesse cara, a gente ainda não chegou no... Não, esqueça. Isso é ventosa do povo. Não, ali... Tá ali, lá amarrado um braço. Já ali ele pode receber uma ligação e dizer, é para votar agora, isso aqui, viu, Valdemar? Tem um cara que liga pro Valdemar. Forças que ligam. Para ele, para o Columbre, para... Entendeu? Ali tem, isso aí tem. Esses caras controlam os partidos. Controla. O que foi sua primeira treta pra você sair da transição? O que deu? Não, foi assim, aqui não dá mais, eu tô fora. Gustavo Bebiano era o advogado de Jair. O cara mais decente que andou perto de Jair. Era um cara que equilibrado. Você apresentou pro Jair. Jair conheceu Bebiano no Rio de Janeiro através de uma pessoa. Bebiano era advogado, Jair não tinha dinheiro para pagar advogado. Jair começou... Bebiano era um cara de um know-how muito grande e de contatos muito altos. Porque Bebiano era do Rio de Janeiro, por exemplo. Tirou faixa preta com o ministro Fux de Jiu-Jitsu. Entendeu? Era amigo pessoal da filha de Fux. Bebiano era um homem direito. Era um lutador de jiu-jitsu? Bebiano era boxeador e lutador de jiu-jitsu. O cara era um urso. Putz, um cara saudável então, né? Não sei se era saudável, só sei que... Como que esse cara morreu? Morreu de angústia mesmo. Se você maltratar muito um cavalo, ele morre também, pô. Um cachorro, um gato. Ele morre. Bebiano foi muito humilhado. Involuntariamente ou voluntariamente, não por veneno, não por bala. Mas quem matou o Bebiano foi Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Matou mesmo de angústia, de tristeza, porque Bebiano, ele recebia muito isso, essa carga. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente estava em determinada época já próximo ao segundo turno, Bebiano me procurou. Ele me chamava de Rabugento, carinhosamente. Disse, Rabugento, eu recebi uma notícia que eu estou muito preocupado. Ele disse, o que foi? Ele disse, cara, eu conheci o braço direito de Fernando Collor, que locava o jatinho, viajava com ele e tal. Ele me conheceu e disse que quando chegar próximo ali do segundo turno, eu e você vai ser rifado. Porque vai começar a chegar as outras forças maiores, a gente já não é tão interessante, já se viu aí. Aí ele disse, eu estou preocupado, cara, eu sei que eu não vou aguentar se Jair fizer isso comigo, me jogar para trás. Eu disse, bicho, bora falar com o Jair, velho. Aí eu liguei para Jair, né, capitão, eu tô precisando falar com você. Ele disse, vem aqui. Aí a gente foi lá pro cafezinho que tem embaixo do próprio gabinete dele. Só tava eu e ele logo cedo. E tava Jair na minha frente. A mesa muito curta, que dava pra botar a mão assim um perto do outro. Coisa bem pequenininha. Aí Bebiano falou pra ele tudo isso e Jair olhando pra ele, olhando pra mim. Aí quando Bebiano disse, cara, capitão, eu não tô preocupado, eu não tô preparado pra ser deixado pra trás. Aí ele pegou no meu braço, pegou no braço de Bebiano e disse, pare com isso, rapaz. Vamos subir a rampa junto, porra. Pronto. Aí Bebiano ficou bem tranquilo e eu vi que Jair não estava sendo tão verdadeiro com ele. Fiquei na minha, Bebiano ficou mais aliviado. Aí quando foi de noite eu fui dormir na casa de Jair, no apartamento, né? Quando chegou lá a gente começou e Jair ficou o dia todo meio calado. Como quem diz assim, rapaz, porra, eu vou... Eles já perceberam. Aí Jair tomando chegou lá, abriu uma garrafa de vinho lá, vinho daquele que só a graça para tomar, e abriu um copinho lá de geleia, um e outro, a gente começou a tomar, e do nada ele olhou para mim, silêncio, que Jair nunca era de fazer isso, ficava conversando comigo, disse, ô Paraíba, você confia em mim, não? Aí eu disse, confio, porra, confio, né, bicho? Ele disse, não confio não, viu? Aí o cara, fiquei todo sem graça, sabe? Porra, 3 anos e meio com o cara, bicho. Aí eu vi a personalidade dele. Jair já começava, e quando venceu a eleição, perto de vencer a eleição, ele já começou, Carlos passou a andar muito próximo dele, ou estava eu ou estava Bebiano. Depois disso passou a ser feita a segurança dele pela Polícia Federal.
Polícia Federal que não conseguiu evitar um atentado daquele. E quem estava no carro com ele era a única vez que Carlos estava com Jair. A única. Lá com um brinquedinho dentro do carro, Bebiano não estava do lado, que Bebiano era ligado. Eu e Bebiano era ligado. Tem várias fotos que eu mandei para você que você vai ver que eu estou bem próximo de Jair várias vezes. O que é que acontece? Quando Jair venceu a eleição, a gente já viu Jair totalmente diferente com a gente. Frio. Por exemplo, teve uma reunião na casa de Paulo Marinho, onde foi decidido algumas funções de governo. Eu seria eu seria líder do governo na Câmara. E o Onix Lorenzoni chegou para mim um tanto angustiado, coçando aquela careca dele e disse: "Ei, Juliano, aquele negócio lá não vai dar certo para você não." Eu disse: "Mas o que foi que houve, cara?" Ele disse: "Os meninos aí, Carlos e Eduardo, disse que era muito poder para você." E eu digo: "Não, tudo bem." Aí fui lá na sala da transição, entrei na sala, que eu entrava até sem bater mesmo, era muito próximo de Jair. Eu disse: "Capitão, o Onix me disse um negócio aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar na minha, se você precisar de mim, sabe onde me encontrar, mas esqueça isso, tal." Aí colocaram lá uma pessoa lá que, pelo amor de Deus, enfim, eu tinha sido treinado para aquilo ali. Não fiquei com mágoa não, mas depois disso, amigo, começou a estuitada de Carlos Bolsonaro. Existe alguém que se apresenta como coordenador da campanha, mas nunca foi, todo mundo sabe o motivo, cor de louco. Que Carlos Bolsonaro é isso aí. E não parou. E depois gerou-se o problema de Bebiano ser... Bebiano foi o último ministro a ser indicado. Bebiano ia ser o ministro da Justiça. Depois ficou sendo o ministro da Secretaria da Presidência, que era para a parte de modernização. Colocaram o Moro no lugar dele. Enfim, e Bebiano disse: "Não, Jair, deixa isso para lá, capitão, deixa isso para lá." Resumindo, aí... Mas o fato do Moro, ele entendeu. Quem? A indicação do Bebiano entendeu a indicação do Moro. Falou: "Não, isso aqui não Bebiano não queria ser nada não, cara. Bebiano só queria respeito." E foi o que aconteceu. Carlos Bolsonaro começou a dizer que Bebiano era um espião da Rede Globo dentro do governo. Era loucura. Carlos Bolsonaro é um louco. Então ele começou a gerar problema. E Bebiano só durou como ministro 1 mês e 15 dias. E deixa eu lhe dizer um aqui. Depois disso, Bebiano, eu me lembro, Bebiano dentro de um hotel lá, chorando. Não era chorando feito menino não, um cara naquela idade, depois de passar tudo aquilo, eu me lembrando das imagens que ele conversou com Jair. Jair Bolsonaro é um canalha, cara. Ele é canalha. Ele é covarde. Ele é desleal. Ele não é nem perto do que as pessoas imaginam. As pessoas falam tanto em Deus, que Deus está com ele. Mas Jair mesmo dizia: só Deus me tira dessa cadeira. Ele saiu da cadeira. Ele dizia que ou ia ser preso ou ia ser morto, mas ele está preso. Foi condenado. Mesmo diante de... E aqui eu não estou desmerecendo não, sabe, bicho? Não estou desmerecendo mesmo. Qualquer pessoa aí decente, de boa índole, vai entender o que eu vou dizer. Não oraram tanto. Cadê a fé desses mercenários que cercavam ele? Como esse mesmo que você falou, Malafaia. Como Edir Macedo que dizia... Frase de Edir Macedo, abre aspas: "Vamos ver se o nosso Deus ou deles vai dar vitória." Eu estou falando as frases dele, viu? Isso aqui eu não estou sendo contra. Porque tá tão chato, né? Você Edir Macedo dizia isso. Tem aí, procura aí. Entendeu? O Edir Macedo também estava perto do governo. Todo mundo. Edir Macedo, interesseiro demais. Pastor Valdomiro também, né? Todo mundo. Resumindo, Jair só se arrebentou. Jair escreveu o discurso da sua própria derrota, cara. Um caos. Então, o que fez ele realmente cair? Porque é quase que uma tradição, se não era uma tradição no Brasil. Ser reeleito. É o primeiro da história após redemocratização sem ser reeleito. Quer que eu lhe diga? Então, porque você sempre falou que existem grupos lá em cima que são realmente quem escolhem quem vai ficar e quem vai sair. Ele de alguma forma, ele foi contra esse grupo ou ele foi contra o grupo dele? Não, no caso dele ele não foi grupo. Não, na realidade, Jair, ele não gerava estabilidade no meio, nem político, nem econômico. Porra, meu irmão, o presidente da República foi contra uma vacinação, irmão. Não faz sentido isso. Você não quer tomar... Ele foi contra a vacina. Por ele não teria tido vacina. Veja só. Você é um cara esclarecido. Eu vou falar uma frase aqui
E eu quero que alguém apareça em qualquer parte do país para desfazer a minha fala. Se Jair diz, abre aspas, se depender de mim, eu não vou comprar essas vacinas. Uma coisa o Brasil deve a Dória, pode não gostar do Dória. Partiu de Dória a ação de antecipar as vacinas. Totalmente. Muitas pessoas morreram por causa da demora disso. Jair botou na cabeça, inclusive ele desestimulava o que... Eu pergunto a você, o que é que tem demais botar uma máscara no rosto, cara? Foi Carlos que influenciou o Jair. Muito. Assim? Muito. Que o Olavo era esse cara. Né? Muito. Olavo morreu desprezado por Bolsonaro. Bolsonaro não gostava de Olavo. Quem gostava de Olavo era Carlos e Eduardo. Sim, mas essas ideias, né, de antivacina, de máscara, de China comunista, de vírus chinês, isso vem tudo ali, irmão, né? Irmão, a base é ali, pô. É tanto ruído, cara. Sem necessidade. Jair perdeu a eleição para ele mesmo. Jair não precisava de oposição, não. Eu não tinha como prever isso, não. Eu não tinha como prever isso, não, porque nem as piores previsões diria que um cara após eleito... Você vê que Jair, já no final, ele apertou a turbina, usou sim a força da PRF. Isso está provado. Foi preso o diretor, desmantelou modo muito. Rapaz, é porque protegeu o Flávio? Algumas pessoas não... Flávio Bolsonaro? Ele usou a PRF para proteger o Flávio? Ele usou... Não, a PRF foi na véspera das eleições. Exatamente. Mas ele usou a PF também para proteger o Flávio. Na realidade, quem protegeu o Flávio foi... através de uma liminar, foi Dias Toffoli. Travaram qualquer investigação contra Flávio. Que foi resolvido naquele jantar à noite, onde depois o teve uma Bolsonaro conversa, depois teve uma conversazinha. Toffoli fez um tipo de trabalho, Gilmar Mendes fez outro tipo de trabalho, principalmente com a indicação de Cássio Nunes. Jair, ele não tinha controle sobre o que as pessoas achavam. Jair era um boneco ali dentro. Existiam forças atrás de Jair Bolsonaro que tinham muitos interesses ali, que ele continuasse sendo presidente. Indústria armamentícia. O agronegócio, não o agronegócio do Brasil para dentro, estou falando do Brasil para fora. Instituições religiosas tinham muito interesse que ele continuasse lá. Eu digo uma coisa a você. O tempo vai mostrar, cada vez eu já tenho convicção disso, que foi um golpe de sorte Lula ter voltado, embora não fosse o meu candidato predileto. Um golpe de sorte? Foi um golpe de sorte. Se Jair tivesse renovado esse mandato, eu vou dizer uma coisa a você. Vocês chegaram a ver o primeiro mandato de Trump, não viram? O primeiro mandato de Trump, tal, o bicho era meio despirocado. O segundo dele, irmão. O que esse cara tá fazendo? Quase acabam com o mundo. Deixa eu te falar. Bolsonaro se comportava para mim, na minha leitura assim, na minha leitura é como se fosse um Nero. Pra ele, velho, tocar fogo num, sabe? Veja só, eu presto muita atenção na história, por exemplo, eu já assisti muito, hoje nem tanto. A minha área, né, o comportamento humano e a mente humana, comportamento de Mussolini, comportamento de Adolf Hitler, os discursos deles. Lógico, Bolsonaro não chega nem perto da inteligência de Adolf Hitler, nem perto. Mas sempre era o mesmo viés, a religião no meio, supremacia. Bolsonaro diz as minorias têm que se curvar para a maioria. Você sabe que não é assim. Você sabe que não é assim. As minorias, quem tem filho atípico sabe que os filhos deles são minoria. Não é para ser olhado? É só os saudáveis? Claro que não. Então, cara, é só bizarrice. É só bizarrice. O que é que justifica? Deixa eu te falar. A gente teve 2 escândalos agora recentes, 2 rombos, né? A gente teve um rombo, assim, bilionário, e não deu em nada, ninguém nem falou, que foi aquele das Americanas. Bilhões! Agora a gente teve o da Master. Aquilo ali não chegaria no ponto daquele sem uma estrutura política por trás. E eu vou dizer aqui, vocês vão lembrar do que eu estou dizendo. Os políticos de esquerda não estavam assim, não estou defendendo não, porque para mim se me der um no outro eu não troco. Eu estou querendo que dessa vez ali não estava dentro da engenharia, agora a galera do centrão e do centro-direita, todo mundo dentro. Vocês vão ver ali o que é que vai sair ainda ali. Não começou ainda. O problema é que quem está hoje relatando isso tem ligação com a galera, embora eu acho que o ministro ele vai chegar no ponto que ele... Não é possível que ele se dobre, velho. Se bem que eu não duvido mais de nada, sabe, o Mendonça. Mas assim,
Tá todo mundo ali feito corda de caranguejo, bicho. Ali tá todo mundo puxando. Aí veja só, um escândalo daquele, Master, o do INSS, aquilo ali foi engenharia política, viu? Aquilo ali foi engenharia política. O escândalo do INSS. Mas não tão grande quanto o do... Mas vamos lá. E os caras estavam sendo contra, porra, a questão de um vale gás, bicho. Eu não sei se vocês tiveram experiência. Eu tive experiência fazendo campanha. No meu estado da Paraíba, que eu sei que tem uma parte, porque assim, tem duas Paraíbas, tem dois Nordeste, viu? Não penso que é só um, não. Existe um, que é o da Orla, a 100 km e 100 km para lá, é outra realidade. O de 100 km para a Orla, você é helicóptero passando, é Ferrari, é Lamborghini, você é outro mundo. Você acha que é outra coisa. É cobertura de 10 milhões, de 15, de 20, não existe. Mas eu comecei a fazer campanha diferente da que eu fiz em 2018. Cara, eu entrei em lugares que não tem como o ser humano morar ali, bicho. Não tem como criar um porco lá. O porco vai morrer. E o ser humano morava lá. Aquilo me deu um choque de realidade tão tremendo. Um vale gás pra uma pessoa daquela, meu irmão, é tudo, velho. É uma questão de ser humano. Aí eu tô dando um exemplo. O Nicolas votou contra. Você viu o argumento dele? Não tem argumento. Não, já tem, porque isso vai ser usado como não sei o quê. Foi o que mais Bolsonaro tentou fazer copiando, né? Bolsonaro dizia que quem recebe Bolsa Família é Bolsa Esmola, né? Volta com a barriga. Bolsonaro é abortista. Ele é abortista. Pesquisa aí. Não vou estar aqui mostrando. Às vezes o debate se torna fraco quando você dá uma informação dessa, o do outro lado faz, em que? Onde foi? Homem, vai te lascar para lá procurar. Votou em Lula, é abortista, né? Que ele fala sobre a questão do controle. Inclusive a própria Edir Macedo disse que é a favor do aborto. Mas enfim. Edir Macedo já declarou isso? Sim. Caramba. Procura aí no Google aí. Bolsonaro, Edir Macedo disse que é a favor do aborto. E ele diz, eu pago o preço diante de Deus disso aqui. Bolsonaro também. Votou em Lula. Mas enfim, pode procurar aí. Você disse. O voto do Lula eu tenho conhecimento. Então assim, e você vê, cara, que as pessoas não perderam totalmente a capacidade de qualquer sensibilidade em relação à dor do outro. A discussão, por exemplo, da cannabis hoje, sabe? É uma questão de saúde pública, pô. Urgente. Ô, Juliano, dos assim, a negócios gente que eles vê que travam no... cannabis. Galera, eu concordo com o Julian Lemos quando ele fala que é irreversível o mal que o Bolsonaro fez ao nosso país, à nossa nação, até porque as 700 mil vidas que se foram durante a pandemia, elas não voltam mais. E a gente sabe que o governo negacionista só comprou as vacinas porque houve pressão do STF. O STF determinou que as vacinas fossem compradas. Gilmar Mendes deu uma entrevista agora há pouco, essa semana, falando sobre esse assunto. Depois você dá uma pesquisada aí, confere a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal. O bolsonarismo fez o povo ter raiva da Câmara, do Legislativo, do Judiciário, e só o Executivo que prestava na época do bolsonarismo, né? Pra eles, tá. O Bolsonaro, galera, ele foi um cara sem capacidade, um cara incompetente. Ele entende das tramóias da política, mas ele não entende de administração. Ele sabe, como eu posso dizer, dos bastidores da política. Mas o que o povo precisa, ele não sabia fazer. Julian Lemos sempre fala, o Bolsonaro não sabia o que fazer diante da cadeira da presidência. Bolsonaro entregou o seu governo na mão dos seus ministros e foi negociar para continuar no poder e perdeu a eleição, perdeu. Mas voltando aqui, uma reflexão que eu sempre faço, que o governo Bolsonaro, galera, ele, mesmo que foi ruim, ele foi importante para arrancar a máscara de muita gente. Principalmente de muitos líderes religiosos no nosso país. Que ficou claro a sua atuação política e manipuladora. Eu falo isso sem medo. Eu tenho um lugar de fala nisso aqui. Muitas pessoas hoje deixam de ir à igreja por conta da política entranhada dentro da igreja. Igreja que eu falo, templo. Porque igreja somos nós, em Cristo. Mas estou falando dos templos. Pessoas não frequentam mais.
Recebo mensagens direto. Pessoas, Felipe, não vou mais à igreja, não aguento mais esse negócio de bolsonarismo, sirvo Cristo na minha casa. Pessoas deixaram de falar com seus familiares. Tem familiares que há anos não se falam mais por conta disso. Politicagem, bolsonarismo, preconceito, ódio. Existem relacionamentos que terminaram por causa disso. E eu conheço pessoas. Gente, o ser humano só terá sucesso em todas as suas áreas no dia que praticar a união, o respeito. E isso nós não conseguimos ver no bolsonarismo. Porque o bolsonarismo sempre prega nós contra eles, nós somos melhores, nós somos do sul, os nordestinos no... Entende? Essa fala supremacista. Então isso faz com que desperta o ódio, o preconceito nas pessoas. As pessoas passam a se odiar. As pessoas não têm compreensão, não têm respeito umas com as outras. Infelizmente, isso ainda está muito vivo no nosso país. E a minha opinião é que isso precisa acabar. Acabar o mais rápido possível. Não só a corrupção tem que ser combatida sim. As dificuldades do nosso país têm que ser combatidas sim. Mas o povo brasileiro, no dia que entender que juntos são mais fortes, nós somos um país só, nós somos um povo só. No nosso sangue tem mistura. No nosso sangue tem mistura de indígena, com escravo, com europeu, tem uma mistura. Cara, a minha família é um negócio muito de louco, cara. Porque o meu avô é descendente de alemão. A minha avó, por parte de pai, tô falando, é descendente de escravo. Por parte de mãe, a minha avó é descendente de índio. Meu avô é descendente de índio também. Olha a mistura. Europeu com escravo, com indígena, cara. Então como que eu vou, uma hora dessa aqui, usar de preconceito com qualquer pessoa, Eu sou fruto de uma mistura, cara. De várias gerações. Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Eu sou descendente de pessoas que eram dono dessa terra antes dos portugueses chegar aqui para explorar. Eu sou descendente de pessoas que vieram da Europa para poder trabalhar aqui no nosso país. Então como que eu vou ter preconceito, cara, com a religião de alguém? Como que eu vou ter preconceito com a cor de alguém? Como eu vou ter preconceito com a classe social de alguém? Com a escolha sexual de alguém? Entende? Então quando a gente entender o que Jesus Cristo veio falar de verdade, o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, vai ser um país melhor. Enquanto tem presidentes, enquanto tem homens de altos poderes querendo ser o maior, e isso está custando a vida de mulheres, de crianças, de inocentes. A gente vê a todo momento cidades sendo bombardeadas, morrendo crianças, mulheres inocentes, pessoas com fome, pessoas morrendo desnutridas, pessoas sem o que comer. Deus não está nisso. Deus não está nisso. É só você fazer um balanço do que Cristo disse e o que a extrema-direita radical mundial está pregando e fazendo. Gente, esse é o meu desabafo, esse é o meu raciocínio. Gostaria do seu like, que você desse sua opinião, que você se inscrevesse e compartilhasse. Mas o que a extrema-direita tem feito no mundo tem me entristecido. E Deus não está nisso.